Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Deixa o like no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Gente, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez no link, faça a tua inscrição na Betfair e ganhe um super bônus de até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito. Depósito mínimo, tá? 10 ou 15 reais ali, corre lá na Betfair. E agora a Betfair facilitou ainda mais a vida dos vascaínos. Como? Colocando depósito, você pode fazer seu depósito via Pix e receber também seus prêmios via Pix. Então, muito legal a ação da Betfair com os vascaínos. Então, repetindo aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá na Betfair, que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também, beleza? Aqui, gente, antes de começar os assuntos do vídeo, eu quero falar ou deixar um recado, não sei, pro tal do Capelani, trabalha aí na Bandeirante, comentarista, repórter, mais, enfim. O que esse cara falou do Vasco, diminuiu o Vasco, não foi brincadeira, não. Disse que perder pro Vasco era uma vergonha. Ô Capelani, vou falar uma parada pra você aqui. Você tem noção da grandeza desse clube? Um clube que é tetracampeão brasileiro, 3 vezes campeão da América, um clube que tem a história mais linda do futebol do mundo, é a história do Vasco. Esse papo de quinta maior torcida, isso é papo de pesquisa mentirosa, porque nós brigamos ali com Corinthians e Flamengo, tá? Essa é que é a grande realidade, porque eu viajo o Brasil inteiro cobrindo o Vasco. Não é possível uma torcida gigante como a nossa perder, com todo respeito, para São Paulo São Paulo e quem é outro lá? Enfim, Palmeiras. Então, assim, com todo respeito, a nossa torcida é gigante. Não fica atrás das torcidas de São Paulo nem de Palmeiras. Outra questão, voltando aqui ao Capelani, o Atlético Paranaense, irmão. Todo respeito. Compara, não dá, não dá. Não chega nem perto do Vasco. E eu falo isso com respeito. Ah, Furacão, perto do Vasco é ventilador. Essa que é a grande verdade. Os últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Vasco e uma eliminação na Copa do Brasil. Vocês foram eliminados. Então, assim, é uma excelente equipe, pregamos respeito sempre e queremos respeito. É por isso que eu falo, gente, aqui no canal, que é muita gente vestindo a camisa do Vasco também e torcendo contra o Vasco. Não precisamos. Eu não considero essas pessoas, os supostos vascaínos que eu falo aqui no canal, eu não considero vascaínos. Porque, assim, já temos os adversários que torcem contra, que tiram a cara do torcedor vascaíno, que tentam diminuir a nossa instituição o tempo inteiro. E aí vem ainda uma galera aqui vestindo, só aparece para criticar. Só aparece para criticar. Se o Vasco tivesse sido eliminado, meu Deus, explodindo o canal aqui, tá vendo? É na alegria e na dor. Isso aqui é Vasco da Gama. Esse canal aqui é um canal vascaíno. Muito vascaíno mesmo, tá? Mas muito vascaíno mesmo, tá certo? Antes de falar dos assuntos, né, dos próximos assuntos, agora tem clássico com o Flamengo, tem confronto definido na Copa do Brasil, os semifinais e tal. Gente, assim, o canal tá fazendo uma campanha aqui, né, para os jogos e tal, transmissão dos jogos, viagens, equipamentos e muito mais. Então, a galera que tá ajudando no Pix do canal, passando aqui na tela para você, primeiro eu quero deixar a minha gratidão aqui, tem um Pix passando aqui na tela. Você aí, pô, Eduardo, eu gosto do canal, quero acompanhar aí os jogos e tal, acompanho os vídeos aqui diários e tal. Ajuda aí, desse essa moral aí, é uma campanha muito legal, muito bacana. Tem um Pix passando aqui na tela, não importa o valor, se é R$ 1, R$ 2, R$ 10, R$ 50, R$ 100. O que importa é a sua ajuda e o seu coração, tá? Que Deus possa te abençoar 10 vezes mais aí, tá bom? Então, muito obrigado a galera que já contribui aqui com o canal. E caso você que está chegando agora, pô, quero contribuir, quero ajudar. Repetindo, Pix passando aqui na tela para você. Valeu?
Vamos entrar nos assuntos porque temos clássico contra o Flamengo e muito mais, e temos confronto definido na Copa do Brasil. Gente, o Vasco enfrentou 3 Atléticos, né, na Copa do Brasil. Deixa eu puxar aqui para você. Nas oitavas, o Atlético Goianiense. Nas quartas, o Atlético Paranaense. Agora, ontem, o Atlético Mineiro eliminou o São Paulo. Vai ser o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil. Semifinais, a CBF ainda não divulgou as datas, nem os sorteios, né? Se o Vasco vai decidir em casa ou lá na Arena MRV. Certo é que é um confronto muito difícil. Ontem eu assisti o jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro e olha, um jogo muito parelho, tá? Acho que o adversário, falei, pô, tanto faz. Eu pensei comigo, né? Tanto faz, porque assim, São Paulo e Atlético Mineiro, um futebol bem parecido ali, foi um 0-0 muito apertado. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 1-0, né? Então assim, não vi nada assim muito diferente, não. Acho que foi um jogo muito parecido, muito parecido. Então, a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe muito forte, lá com o Hulk, com o Paulinho, que foi nosso jogador, com o Scarpa. É uma equipe forte. Nós vamos enfrentar esse Atlético Mineiro e eu confio no nosso Vasco. Vamos para cima e é isso, tá? Não tem que escolher adversário, não. Temos que jogar. E falar uma coisa para vocês de coração, até falando do Atlético Paranaense, eu acho que o Vasco, um exemplo aqui, tá? É uma opinião minha. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, eu acho que o Atlético Paranaense foi o adversário mais difícil dessa rodada decisiva da Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco pegou o adversário mais difícil e conseguiu eliminar. Tá? Deixa aqui o seu comentário. O que você acha essa decisão contra a equipe do Atlético Mineiro? Jogo muito difícil, tá certo? Então, pulando aqui para o próximo. E só para finalizar o assunto Copa do Brasil, o Flamengo também eliminou a equipe do Bahia, né? Então, ficou a outra semifinal vai ser entre Flamengo e Corinthians e a nossa contra o Atlético Mineiro. Bom, falando em Flamengo aqui, o Vasco vai contar com 2 reforços para o jogo com o Flamengo. A situação envolvendo o Ryan, a expulsão do Ryan e tal, aqui eu não estou desejando mal do Ryan não, tá? Ele só foi imprudente. Não pode acontecer aquele tipo de coisa. Ele sabia da pilha, a importância do jogo e tudo mais. É assunto superado? Entre aspas. Temos outras decisões pela frente. Estamos brigando por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro e brigando também por vaga na Copa do Brasil. O Ryan não está entregando esse futebol todo em campo, não. E aí, de repente, faz uma bananada daquela, complica ainda mais. E nós somos Vasco. Aqui a parada, a nossa questão aqui no canal é exaltar o Vasco. O jogador que demole, fizer besteira, vai ser criticado. Vamos elogiar e vamos criticar também. Não elogiamos aqui o passe que ele deu de peito no jogo contra o Atlético Paranaense, não sei o quê. Foi tudo muito legal. Agora, não pode cometer aquele tipo de erro. Não pode mesmo. Então, assim, se a diretoria do Vasco der um puxão de orelha, tá tudo certo. Não é pro mal do jogador, não é pro mal do ser humano, o Ryan, não, tá? É pro bem. É muito pelo contrário, é pro bem dele. Quando a diretoria age, quando o jogador erra, pô, peraí. A diretoria, o departamento de futebol, tá cuidando do atleta. Ó, não pode acontecer esse tipo de coisa. Tá errado. Se acontecer, vai acontecer isso aqui com você, ó. E é muito legal isso do Vasco. O Vasco tá preocupado com o Vasco. Com o Vasco nas competições. Tá certo? Então, para parar com essa narrativa de que ó, a galera tá tentando empurrar o Ryan, vender. Não tem nada disso. A questão é, pô, vamos falar só de bola, de campo, de bola. Deu mole, ponto. Assume. É simples, ó, Eduardo, deu mole, agora ele dá a volta por cima. É só isso, pô, admite que passa. Gente, vamos lá. Vamos falar aqui, voltando aqui para o jogo. O Vasco vai contar com 2 reforços, tá, para esse jogo com o Flamengo. No Maracanã, domingo, olha, um baita de um jogo. Não quero, Eduardo, quero a vitória contra o Flamengo, é claro. Vitória contra o Flamengo, que vai ser muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, para a moral do Vasco na temporada e muito mais. E assim, o Vasco vai contar, tá? A questão do retorno do Coutinho, eu vou colocar aqui 90%, o Coutinho está pronto para jogar, o Coutinho está pronto para o jogo. O Coutinho é muito importante para o Vasco, então, ainda mais contra o Flamengo, né? Que é aquele adversário que ele gostava muito, se destacava muito, enfim, jogos históricos aí contra a equipe do Flamengo, quando o Vasco enfrentava o Flamengo, o Coutinho em campo, quem não lembra lá do Williams, né, que era volante do Flamengo, tomou um drible desconcertante do Coutinho dentro da área, cometeu o pênalti e deu um beijo no rosto do Coutinho ali como um pedido de desculpas, né, quem não lembra
daquela cena quando o Coutinho jogava no Vasco. Então, vai ser muito legal esse clássico, o momento do Vasco na temporada, o Maxime Domingues também, que pode começar no time titular, tá? No time titular. O jogador chegou pronto para jogar, o jogador leve, habilidoso, de velocidade, joga ali pelo lado direito do campo. Então, assim, essa questão envolvendo o Ryan pode abrir espaço, principalmente para o Máximo Domingues. Ah, o Coutinho pode entrar no time titular? Pode, mas o Máximo, o Max Domingues, eu vou chamar de Max, que acho que é melhor, né? Acho que pega mais. Assim, gente, ele é um meia que chega na frente para construir, para finalizar, mas consegue recompor também. E o que eu tô querendo dizer com isso? O Payet joga aberto pelo lado esquerdo, isso é fato, né? Joga muito bem ali, o Payet estava muito bem no jogo com o Atlético Paranaense. Não fosse a expulsão do Ryan, o Payet ia continuar jogando ali de boa. E ele entendeu a alteração do técnico Rafael Paiva. Então, assim, o Payet vai jogar ali aberto pelo lado esquerdo, né? Vai jogar ali, não marca tanto. O Max, ele é um jogador que recompõe mais, sai para o jogo, mas recompõe, consegue fazer aquela proteção. Então, deixaria ali o Payet, mas sem, entre aspas, a responsabilidade da marcação. O Coutinho é aquela arma que, de repente, no segundo tempo, ou no primeiro também, não sei o que está passando na cabeça do técnico Rafael Paiva. Sei que o Vasco ganhou 2 reforços muito importantes para esse jogo contra a equipe do Flamengo. Outra situação que eu quero destacar aqui, outro jogador, é o Lucas Piton. Gente, o que o Lucas Piton está fazendo não é brincadeira não, que lateral de seleção. O Lucas Piton está aí na capa, chega na linha de fundo, excelentes cruzamentos, sempre, é claro, é evidente, buscando o Verratti, que é um cabeceador nato, goleador nato. Vai ser muito importante para esse clássico, porque o Flamengo sai muito para o jogo e deixa aquele espaço. Olha, um jogo contra o Bahia ontem, espaços, uma beleza. O Bahia ontem perdeu gols incríveis. Então, assim, que eu acho, gols que o Verratti não perde. Então, assim, eu acho que o Lucas Piton, lateral de seleção, repetindo aqui, vai ter, assim como o Paulo Henrique, né, papel fundamental nesse jogo com o Flamengo, por conta dessa característica dele, dos cruzamentos, chegar muito bem na linha de fundo e atuar como um ponta por muitas das vezes, tá? E é isso, gente. Eu acho que o jogo tem tudo para ser um bom jogo. Falar aqui da arbitragem, quem vai apitar o jogo é o Rafael Claus. Eu, Eduardo Ferrari, particularmente, considero o Rafael Claus bom árbitro, tá? Por quê? A característica do árbitro, eu falei para vocês aqui uns vídeos atrás aí que eu ia estudar um pouco as arbitragens para comentar aqui para vocês. A questão envolvendo o Wilton Pereira Sampaio realmente não comprometeu no jogo. Eu acho que a crítica ali, por isso tem que levantar a bola, assim, tem que falar de arbitragem. Por que tem que falar de arbitragem? Porque eles estão vendo. Porque eles estão vendo. Quando eles assistem, ó, os caras estão de olho lá. Posso dar mole aqui não. Eu quero credibilidade. Pelo menos é assim penso eu. Então, assim, o Wilton não errou, né? Não vi erros grotescos dele, não. Apesar do lance do Ryan, acho que deveria ter expulsado os 2 jogadores. Mas aí tem a questão do VAR também, o Benevenuto tem uma má vontade absurda com o Vasco. E aí você volta para a questão arbitragem no jogo com o Flamengo, vai o Rafael Claus. Rafael Claus, repetindo aqui, considera um bom árbitro e agora eu vou falar o porquê. É um cara que foi atleta, jogou nas divisões de base do São Paulo, é um árbitro que acompanha de perto as jogadas, é claro, pô, um atleta tá ali pertinho, tem a maldade, a malícia do jogador, conhece, pô, esse cara foi de maldade, não foi, é lance para cartão amarelo, cartão vermelho. Então, assim, eu considero o Rafael Claus bom árbitro por isso, por essas questões. E assim, ele apitou bons jogos do Vasco também. Ah, teve erros? Sim, não teve. Mas se você parar para reparar, o Claus, ele acerta bastante nos jogos do Vasco quando ele apita, e eu tô sempre prestando muita atenção. Eu peço para você também, repara aí, porque ele não vai apitar só esse jogo do Vasco. Teremos outros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, e o Claus vai, assim como o Wilton Pereira Sampaio, ele vai apitar também mais jogos do Vasco. Então, vamos ficar atento e ligado nessa questão envolvendo a arbitragem também, porque o jogo é com o Flamengo, né? Isso aí pode pesar também. Infelizmente, se tem um clube ajudado por arbitragem no futebol brasileiro, esse se chama Flamengo. E a confiança é total. A chave já foi virada, tá certo? Então, vamos para cima. Eu acredito na vitória do Vasco e, enfim, espero você aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, deixa essa moral aí. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Deixa o like no vídeo também. Manda para todo mundo aí. Já somos quase 130 mil inscritos aqui no canal. É realmente muito bacana ter você aqui. Valeu, gente.
Um beijo no coração de todos vocês, um excelente final de semana. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Então se inscreve aqui, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.